Boa tarde, no Acre 1h14. Começa agora a primeira edição da semana do Gazeta Entrevista. Eu anunciei no Gazeta Alerta que a primeira conversa do dia aqui seria com a secretária Eliane Sinhazic, mas a secretária teve um probleminha lá na Secretaria de Turismo, já está vindo aqui para a TV Gazeta, aproveito, claro que eu não vou perder esse tempo, e converso com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, a FAIAC, Assuero Veronês. E a pauta aqui hoje, o motivo da discussão aqui hoje, é uma novela que já não é nova, né, Assuero? Essa novela envolvendo produtores de carne e governo do estado, relacionada à comercialização da carne com outros estados, sobretudo com Rondônia, nunca se definiu direito. Por quê? O que faz com que as definições não sejam concluídas no que se refere à pauta da carne? Então, veja bem, tá? Há muito tempo que a gente vem negociando essa questão da pauta, que é uma redução da base de cálculo do ICMS para a saída de bois para abate, boi gordo e vaca, para ser abatido em outros estados de Rondônia e do Amazonas mais especificamente, que fazem parte de um convênio do CONFAS que permite isso, essa redução. Ocorre que isso é sempre negociado nas épocas em que há uma superprodução, um excesso de oferta de animais para abate. Muito boi no pasto. Muito boi no pasto, que ocorre normalmente nessa época antes da seca, porque a seca significa menos comida, menos capim. E, portanto, menos peso? Menos peso, as pessoas já se preparam para vender agora. E isso vem sempre nessa época, a gente negocia com o governo uma redução dessa base de cálculo em 80% do que é cobrado, para que os produtores terem uma opção de vender boi para fora, porque os frigoríficos daqui não dão conta de atender toda a demanda que existe, né? Essa super oferta deprime preço, defasa muito preço com o estado de Rondônia, e isso é prejuízo para a pecuária local e prejuízo, consequentemente, para o estado, para a economia local. Então, isso vinha sendo praticado. De 2 anos para cá, o governo anterior resolveu criar um comitê para arbitrar essa questão, e esse comitê, claro, não podia nunca chegar num consenso, porque são interesses antagônicos. Estavam nesse comitê, além de secretários de Estado, mas estavam os pecuaristas representados pela Federação. E os frigoríficos. E os frigoríficos. Quer dizer, são interesses que não vão chegar num acordo. Nunca, né? Nunca, jamais. Então, esse comitê acabou não funcionando e nunca mais ocorreu isso. Por isso que, no ano passado, já durante a campanha, a principal demanda do setor da pecuária para o futuro governante do Estado era a questão da revisão dessa pauta. Voltar a fazer ela funcionar nas épocas que precisa. E tem ambiente para isso agora? O que diferencia? Nós estamos nessa discussão com o governo, mas já há um consenso, já há um acordo, uma concordância, melhor dizendo, do governador Gladys Cameli em atender ao setor, voltando a trabalhar a questão da redução da pauta para diminuir esse represamento de boi que acontece nessa época. Você está dizendo que a decisão política, o encaminhamento, a expectativa é de que já tenha sido tomado. Existe um estudo já por provocação nossa, da Federação, junto à Secretaria da Fazenda. A Secretaria já fez uma resposta, alegando alguns problemas, nós rebatemos essa resposta, mas há uma decisão. Eu mostrei que o prejuízo para o Estado é ínfimo, aliás, não há nem prejuízo, há lucro, porque na medida em que você melhora o fluxo econômico do setor, você tem mais investimento, você gera mais emprego. Fortalece a cadeia, né? Fortalece toda a cadeia. Você imagina que grande parte dos 23 mil produtores de pecuária no estado do Acre, a grande maioria são pequenos, que produzem essencialmente bezerros para vender no mercado. E esses bezerros, quando acontece isso, em que os preços aqui estão baixos, muito diferentes, muito longe dos preços de Rondônia, e a economia vai ficando meio estagnada no setor, com poucos investimentos e tudo, o que acontece?
o preço do bezerro também vai lá embaixo, prejudica esses produtores pequenos. Então, é a cadeia toda que é beneficiada e, consequentemente, o Estado. Agora, Sueiro, me perdoe interromper, eu vou baixar um pouco o nível da nossa discussão, mas baixar um pouco no bom sentido, para que as pessoas se sintam parte desse debate aqui. Quem está nos assistindo em casa, quando ouve você falando a respeito dos interesses antagônicos entre produtores e frigorífico, quando você fala que quando tem muito produto sendo ofertado aqui, muito boi no pasto aqui, o preço baixa, fica a ideia, porque quando você fala que o preço baixa para vocês produtores. Por que esse preço baixo não chega no balcão do açougue? Essa que é a grande pergunta que as pessoas se fazem no dia a dia. É verdade. É preciso entender as questões da economia local para a gente raciocinar em cima disso. Mas o fato é que ele não é que ele baixa, ele nem baixa tanto. O que acontece é que o preço sobe nessa época do ano em outras regiões. Então defasa por conta mais da subida do preço do que da baixa daqui. Da subida lá fora. Lá fora. Rondônia especialmente, que é a nossa referência, né? Mas acontece isso realmente. Agora, a subida do preço, quer dizer, você baixar a pauta para sair um pouco de boi do Estado, para desafogar um pouco, não significa necessariamente um repasse automático para o açougue, porque não é isso que tradicionalmente ocorre, né? Porque a quantidade de boi que sai é muito pequena. Nós estamos falando de quanto? Estamos falando de em torno de 5 mil bois, que tradicionalmente, historicamente, tem saído, quando acontece isso, e 5 mil bois é 1% do abate anual do Acre. Nós abatemos em torno de 500 a 600 mil cabeças por ano. Então não é uma coisa extraordinária, nós estamos falando de 1%. E mais, nós estamos falando de liberdade econômica, né? Quer dizer, aparentemente, quando você pede para baixar o imposto, para o governo fazer uma intervenção desse tipo, aparentemente parece que nós estamos indo contra os nossos princípios liberais, mas não é verdade nesse caso. Porque o Acre é um estado longe, que não tem muita saída, temos 2 frigoríficos que hoje, em determinadas épocas, é preciso deixar isso bem claro, não conseguem abater satisfatoriamente o rebanho. Quer dizer, há uma escala longa para abate, etc. E daí a pressão para daí a pressão para que haja o rompimento dessa barreira tarifária, porque é uma barreira tarifária quando não permite que você tire e cria uma reserva de mercado para a indústria local. Mas os teus amigos, incluindo, poderiam defender a ideia de sai fora, governo, dessa novela, deixa que o mercado se autorregula. Teria maturidade suficiente para poder conduzir esse processo? Não, porque nós temos a deficiência da indústria. Nós temos 2 frigoríficos que não dão conta em determinadas épocas, como eu já disse. E temos um 3º frigorífico que está fechado, arrendado para um grupo e que, se funcionasse, resolveria o problema. Ou seja, muitos falam que nós temos muito boi para 2 e pouco boi para 3. Mas o fato é que para crescer nós precisamos ter uma maior absorção desse mercado, né? E isso não está acontecendo. Então, eu creio que agora nós vamos resolver isso de forma satisfatória para todos os lados. Não há nenhum prejuízo extraordinário para os frigoríficos, eles continuam trabalhando. 5 mil cabeças, já te convém que entendeu? Não significa nada. E o que nós precisamos é fazer que a pecuária se fortaleça e continue desempenhando o seu papel importante no desenvolvimento do Estado. E o governador Gladson já nos prometeu, parece que na Expo Acre ele fará a assinatura do decreto que permite essa redução da base de cálculo do imposto para que a gente continue desenvolvendo o nosso setor. A linha de argumentação é, quando esse decreto for assinado, a decisão política tomada, haverá alguns setores que podem perder menos, outros ganharem mais, mas no cômputo geral, na soma geral, a cadeia se fortalece, a cadeia produtiva da pecuária, é isso? Sem dúvida, a cadeia se fortalece. O argumento de vocês é esse? A cadeia tem novas opções de comercialização, certamente os preços sofrerão alguma correção para ficar próximo, porque nunca vai ficar igual ao Rondônia. Correção, mas quando você fala, vai aumentar? Vai aumentar. E é isso que se busca, né? Porque há já uma depressão muito grande. Nós estamos trabalhando com preço de 3, 4 anos atrás. 3, 4 anos. É uma realidade dura. E todos os custos de produção aumentando, né?
Todos os custos, é salário que aumenta, os insumos todos. Então, há uma perda de renda visível, muito clara. E por isso, baixo nível de investimentos. E isso, não investindo, não tem emprego, não tem arrecadação, quer dizer, é muito pior. O que o Estado perde reduzindo o imposto é muito pouco significante. Açoeiro, hoje o perfil do pecuarista criano, quando a gente fala pecuarista criano, esse carimbo, ele é um pouco perigoso, porque nós estamos falando de quem mesmo? Quando se fala em pequeno produtor, eu estou querendo entender essa cadeia que você está falando, cadeia produtiva da carne. O pequeno produtor é um camarada que tem até 100 cabeças, imagino eu. A maior parte tem esse volume de gado no pasto. Quando a gente passa a olhar as fazendas com 500 cabeças ou mais, aí nós vamos ter um grupo cada vez mais restrito aqui no Acre, né? Exatamente. Nós já temos essa estratificação feita pelo próprio IDAF, né, que tem o cadastro de todos os produtores, onde 76% das propriedades de pecuária tem menos de 100 cabeças. Depois, se você subir para 500 cabeças, você chega a 96% das propriedades têm até 500 cabeças, o que é um número relativamente pequeno, se você for calcular em termos de renda, etc. E 600... só 4% tem acima de 500. Então é muito pouco. Não é um fenômeno, a pecuária aqui não é um fenômeno de grande produtor, não é isso. A pecuária, na verdade, ela se diversificou muito, se democratizou muito, entrou por todos, até dentro das reservas extrativistas. A gente sabe que a demanda principal desses extrativistas hoje é pela pecuária. A expressão que eles usam é que o boi é uma espécie de poupança do realmente, né? E é realmente, porque a vaquinha dele produz um bezerro todo ano, ele vende aquele bezerro. Hoje aí no mercado está deprimido em função do que nós estamos tratando aqui. Um bezerro aí 750, 800 reais, mas poderia estar valendo 1.000 e pouco para ele. Agora, isso é importante na renda. Açoeiro, entendendo essa estratificação que você detalhou aí, fica difícil de compreender a postura do governo, postura histórica, né, do governo do estado do Acre. Não estou falando especificamente do governador Gladson, mas historicamente fica difícil de compreender por que tanta dificuldade em relação a essa questão da pauta da carne. Porque já que a gente está falando de um grupo pequeno, e estamos falando de uma média de 5.000 cabeças de gado, ou pouco mais, por que isso não se define logo e acaba com essa novela? É verdade, mas o governo sempre tem suas razões, né, e razões às vezes que a gente não compreende muito bem, né, mas é falta de um estudo melhor da cadeia, entender melhor o processo e fugir das interferências políticas, às vezes, que também existem, a gente sabe que existem, né, pressões de todos os lados, de segmentos, né, ameaças até, por diminuição de emprego, etc. Isso acontece. Então, as razões são várias. Agora, o importante é que o governo esteja disposto a entender o processo, entender o que acontece, porque senão a coisa fica muito vaga e para ele os argumentos acabam influenciando em pró e contra e não se define. Nós precisamos de uma definição. Acho que havia o compromisso do governador Gladson já assumido na campanha. Agora ele está fazendo todo o processo de estudo para embasar uma decisão, mas já me confessou semana passada que vai tomar essa decisão conforme a gente está solicitando, que é uma redução, note-se bem, de 80% da base de cálculo. Porque se também se reduzir, aí fazer uma média para lá e para cá, acaba não resolvendo o problema. Então, a decisão política, mas agora tem que ter a decisão matemática, né? Matemática e técnica. E técnica. Açoeiro, para finalizar a nossa pergunta, a nossa entrevista, eu não posso deixar de conversar com você sobre uma declaração dada ontem, numa reportagem que foi feita pelo repórter Jardel Angelim e pelo Sidney Torres, e conversaram com um pesquisador da UFAC, que falava a respeito dos dados do Amazon, que apontaram um aumento do desmatamento no Acre. E eu deixo aqui a pergunta: por que o aumento no desmatamento no Acre não refletiu, do ponto de vista econômico, na nossa região? Se aumentou o desmatamento, aumentou a força da pecuária, por que isso não se refletiu na nossa economia? Seja breve, por favor. Primeiro, você precisa analisar esse aumento é de tantos por cento em cima de quanto? Em cima de quase nada. Um aumento de 500% em cima de nada é quase nada.
Então, o nosso desmatamento é residual, uma coisa muito pequena, né, própria de pequeno produtor, de extrativista, gente que está precisando desmatar para sobreviver. A maior parte em área particular, só para esclarecer, 56%, se não me engano. Sim, sim, claro, deve ser. Mas eu digo assim, são pequenas propriedades, pequenos desmates que juntando dá um acréscimo disso. Normalmente a divulgação ela é um pouco... fantasiosa, não? É fantasiosa porque não faz esse cálculo, é tanto por cento em cima de quanto, né? Você vai ver que é muito pequeno. E eu diria, sendo bastante sincero, que bom que isso tenha aumentado. Porque aumentar desmatamento, que para nós, dentro de determinados critérios técnicos, dentro da forma da lei, né, legalmente, eu acho que seria bom. Nós precisamos de mais área produtiva. Um estado do Acre ficou para trás demais. Nós perdemos o bonde da história. Mas não teve impacto na economia? Quando você compara Rondônia com o Acre, que há tempos atrás não podia nem comparar, mas Rondônia tem 40% desmatado, o Acre tem 14%. É muito pouco para você desenvolver o estado, já que a economia florestal, tão decantada como solução econômica para o estado, para o desenvolvimento do estado, não aconteceu. Então nós temos que contar, por isso que o governador está apostando no agronegócio. Nós temos muita coisa para fazer na área já aberta. Tem sim, ainda. Sem precisar desmatar. Não, sem precisar desmatar não. É preciso dar liberdade para as pessoas aumentarem a área produtiva do estado. Esse é um desafio que precisa ser tomado, que precisa ser levado a sério, encarar esse debate, que é um debate difícil, complicado. Eu acho que o governo não... Mas é preciso, num determinado momento, a gente assumir essa postura de enfrentamento com essa questão. Precisaríamos amadurecer mais esse debate. A gente parou de fazer esse debate. Eu acho, porque a Amazônia está ficando engessada porque o ambientalismo ganhou o debate, né? Ganhou o debate nessa questão da Amazônia. Houve uma diminuição substancial do desmatamento, agora está havendo um recrudescimento, porque nós estamos pobres. A região ficou pobre. E nós precisamos ter mais área para produzir. Essa é a verdade. Ou então, resolvo nossa questão da pobreza de outra forma. Açoeiro, obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez. Espero contar com a assinatura desse convênio aí, desse decreto na Expo Acre. Estaremos lá. Obrigado mais uma vez. Nós voltamos logo após o intervalo, conversando com a secretária de Turismo, Eliane Sinhazin.